Nos últimos 2 domingos, a gente viu a série desse mês, né, que é falar sim, agora é o sim. O pastor começou falando do não, e o não aparece na Bíblia. Depois, no domingo passado, o Gava falou também da dimensão moral, da dimensão comportamental do sim. E hoje, nós vamos falar um pouco sobre a força do sim. Quando você diz sim, o que acontece? E que sim é esse que nós estamos falando? Algumas considerações iniciais, né? O contexto social, econômico e ambiental está cada vez mais complexo. Nós estamos lidando com problemas novos e problemas que não são de fácil resolução. Mudanças climáticas. A gente viu essas 2 últimas semanas, teve um encontro em Marrakech. Em sequência, a COP de Paris, onde se fala sobre as emissões de gases de efeito estufa. E a eleição dos Estados Unidos se definiu quase que no meio dessa conferência. Foi muito interessante. É complexo você falar de como nós reduzirmos as emissões de gases de efeito estufa, cujas consequências todos nós vamos sofrer. Povo de Deus evangélico, muçulmano, adventista, qualquer um que for, todos vão passar pelas consequências das mudanças climáticas. É um assunto muito complexo. É uma mudança não só de métricas, mas de modelos de produção, modelos de consumo. Segundo, terrorismo, desnecessário ir longe nisso. Esses dias encontrei com um amigo, ele viu o Estado Islâmico. Ele foi para o norte do Iraque, onde ficam os curdos, e ele viu de uma montanha um ponto de controle do Estado Islâmico. Outro assunto complexo, violência urbana. Cada vez mais, o Rock me falava, né? Saiu, estava lá dentro do táxi, do Uber, do sei lá o que ele estava, e aí o pessoal veio, fechou ele, assaltou e levou a mochila dele. Retorno ao extremismo político. O último processo eleitoral que a gente viu, novamente, dos Estados Unidos, está quente isso, nós vimos como essa coisa da agressão verbal, né, começa a ficar muito forte. Leandro Carnal, em mais um texto muito bem escrito no Estado de São Paulo, diz o seguinte: agredir o outro se tornou sinônimo de autenticidade. Agredir o outro se tornou sinônimo de autenticidade. Eu gosto desse cara porque ele fala a verdade. É assim? Primeiro que você está achando que esta pessoa, seja quem for, está falando a verdade. Segundo, que não é assim que a gente fala as coisas. E não só candidatos, mas outro dia eu estava no Twitter procurando algumas referências para montar um estudo. Eu entrei num negócio ali, pelas fotos pareciam ser pessoas jovens. Eles se agridem abertamente, com palavrões, com palavras duras, e quanto mais parece que um agride o outro, mais movimento, como que fala movimento no Twitter assim, Júnior? Não é like no Twitter, é o quê? Trend, né? É trend, tá? Parece que quanto mais um agride o outro, mais o negócio bomba. No Facebook acontece isso de vez em quando. No processo que nós vivemos de impeachment da nossa ex-presidente, se você andasse no Facebook, tinha algumas coisas que me deixavam chocados. Não estou dizendo aqui certo ou errado, mas não é assim que você se fala, não é assim, pelo menos, que no mínimo, pessoas que se dizem discípulos ou discípulos de Cristo deveriam se manifestar. E é assim que nós temos reagido. Nós reagimos a esse contexto complexo que a gente vive, de difícil solução, com desafios novos, a gente reage com agressão verbal. Outros reagem com ceticismo. Duvido que esse cara vai mudar. E ele não vai mudar mesmo. Vai ser muito difícil. Os sistemas todos estão de um jeito que é difícil uma única pessoa mudar. André Gava falou agora, né, no domingo passado, né? Os primeiros a se frustrarem com o novo presidente dos Estados Unidos, quem serão? Os seus eleitores. Ele não vira a maior potência econômica do mundo ainda, com China ali. Ele não faz isso sozinho. Quando troca o CEO da sua empresa, trocaram lá o presidente, o CEO da empresa, a galera já encosta e dá risada, né? Se tem uma coisa que é gostosa, é você falar mal do seu novo chefe, não é? Você acha, cara, quem não gosta de falar mal do chefe, cara? Né? Senta lá e o cara não vai mudar. Você acha que ele vai mudar? Trouxeram mais um trouxa aí. A média dos CEOs nas empresas duram 3 anos, mais ou menos. Né? Você acha que vai mudar? Não vai mudar. Ceticismo é um. Radicalismo é outra forma de reação. Superficialidade.
Já viram aquele termo que a gente tinha em São Paulo de um candidato? Ele rouba, mas faz. Lembram disso? Eu gosto desse candidato, eu vou votar nesse candidato. Por quê? Por quê? Porque ele rouba, mas faz. O que é isso? Os mais jovens não devem saber que candidato é esse, né? Mas, enfim, que história de rouba, mas faz? Isso é superficialidade. E a gente responde a esse contexto também com superficialidade. Analisa as coisas por cima, porque é mais fácil assim. Você se esconde e joga a culpa no outro. Incredulidade, outros estão cansados, mas também tem algumas coisas muito legais. O empreendedorismo vem crescendo no mundo inteiro e provavelmente será a solução para a falta e o fim dos empregos que a gente vai ter no mundo em geral. 7 bilhões de habitantes, tudo indica que não haverá empregos no modelo que nós conhecemos hoje para todas as pessoas. Não haverá. No modelo que eu digo, no nosso caso, CLT. Tudo indica que mesmo o Brasil, para os próximos anos, e outros países, o modelo será muito do empreendedorismo individual e cooperativo. Pessoas trabalhando junto com outras pessoas e não necessariamente fazendo parte de uma grande corporação. As corporações vão continuar a existir, mas tudo indica que os empregos vão ter que tomar outra... A forma da gente ganhar dinheiro vai tomar outras formas. O que é muito legal. A inovação, tecnologias incríveis que estão surgindo, que mantenham ou aumentam a produtividade sem aumentar as emissões de gases de efeito estufa, economia circular, onde os produtos são feitos de forma que ele possa voltar para a cadeia produtiva e não sobrar no aterro sanitário, não sobrar em algum outro lugar. Coisas incríveis estão sendo feitas. A necessidade da cooperação e o compartilhamento, que se chama sharing economy, a economia do compartilhar. Já tem coisas que estão prontas. Por que você precisa fabricar mais um? Airbnb, Uber e outras coisas como essa, ou outros aplicativos como Uber, estou falando do Uber aqui, mas tem outros hoje já. Todos esses são formas de compartilhar coisas que já existem. Já existe uma casa. Por que você precisa ter outra? Usa aquela casa quando ela está vazia. Aquele automóvel já existe, já foi fabricado. Está aí. Vamos ocupar os 4 lugares daquele carro que ele dispõe de uma forma mais inteligente. Isso em larga escala pode ter um efeito positivo fantástico. E isso tudo é o mundo que a gente vive. No meio disso, os cristãos que historicamente nós formamos, historicamente, fazíamos parte de uma minoria na sociedade, hoje, no mundo ocidental, nós somos vistos como a maioria. Mesmo no Brasil. Se você pegar outras denominações, outras declarações de fé, budistas, muito menores do que os chamados evangélicos. Eu não gosto muito desse termo, mas enfim, é assim que são chamados. Os evangélicos são muito menores. Muçulmanos do Brasil, nem se fale, são muito pequenos ainda. Em todo país onde os muçulmanos tiveram presença, eles cresceram. Ainda no Brasil são minoria, nós não somos. E também não são minoria nos Estados Unidos. E também não são minoria em alguns países da Europa. Portanto, os cristãos também passam a ser vistos como parte dos problemas globais, porque já não são minoria. Quem é minoria não provocou o problema, entre aspas. As perspectivas estão ficando muito diferentes e como que a gente anda no meio disso? Se fosse fácil, alguém já teria feito. Mas o pastor mandou falar aqui, então eu tenho que falar alguma coisa para vocês. Dando continuidade ao sim, queria estudar com vocês hoje 2 personagens bíblicos, que de forma alguma vão esgotar as possibilidades que existem. Mas o objetivo é que eles nos inspirem a que a gente se sinta totalmente empoderado pelo Espírito Santo, para provocar as transformações que a sociedade e as pessoas ao seu redor precisam. Vamos lá, são 2 deles. Um é Neemias e o outro é Davi. Você já deve ter muitas vezes ouvido a história desses 2 caras. Neemias, eu não vou ler o trecho inteiro, vamos abrir no livro de Neemias. Eu sugiro que nessa semana você leia o livro de Neemias. Se você não sabe o que ler nessa semana, leia o livro de Neemias. Não fica dependendo só daquele livrinho que tem um versículo e uma historinha que você nem sabe se é verdade e aquilo é o suficiente para você. Tem uns livrinhos que andam por aí que tem um versículo. Eu honestamente tenho minhas opiniões particulares sobre isso. É bom, mas você não aprende Bíblia para valer com aquele livrinho. Okay? Então você pode ler de manhã, ler aquele livrinho ali, legal,
mas tem que ler a Bíblia em grandes porções, ok? Em grandes porções. Neemias, sugiro que você leia durante a semana. Neemias é a história de um cara muito, muito bacana. A galera da Bíblia, cara, tem uns caras muito doidos na Bíblia. Já falei para vocês. Moisés era um loser. Davi, depois de Golias, teve um problema que engravidou a estagiária. Noé gostava de uma manguaça. Eram esses caras que Deus foi construindo a história através de pessoas ordinárias. Mas tem alguns carinhas são irrepreensíveis. Um deles é Josué. E o segundo deles é Neemias. Cara, Neemias era um cara show. Quem era Neemias? Neemias era o Alex Atala do imperador persa Artaxerxes. Ele cuidava da comida. E fazer comida para imperador não é que nem fazer comida, como dizem os espanhóis, comida de batalha. A comida do dia a dia, bife, arroz, batata frita. Comida de rei não é assim. Né? E ele era o copeiro do rei. O copeiro tinha duas funções. Ele tinha que garantir que a comida tivesse boa, mas ele também, naquela época, alguns deles eram utilizados pelo rei para experimentar a comida antes. Se ele não morresse, o rei comia. Era para isso também. Não se sabe certamente se Neemias tinha essa função. Mas isso era muito comum, né, que tivesse um experimentador. De tamanha era a confiança do rei na sua equipe, no comitê executivo dele. Né? Confiava tanto que tinha que pôr alguém ali. Hoje eles fazem isso de outro jeito, né, Davi? A galera dá uma sabotada em nós de outro jeito. Não na comida, no orçamento. Né? Mas tudo bem. Esse era Neemias. Neemias era um escravo de luxo. Ele era bem tratado, ele tinha uma posição boa. Mas ele não era persa. Ele era um escravo. Não tinha opção dele sair, dizer, eu não quero mais trabalhar como copeiro do rei. Não existia essa possibilidade, isso não existia. Okay? Não é que nem a gente que não gosta de um lugar, pede demissão, vai para outro. Não é assim. Ele não tinha, ele era um escravo, mas o escravo numa posição relevante. Assim era Neemias. Estava lá tocando a vida dele. Davi. Davi era um filho de um monte, assim. Imagina uma galera que tem um monte de filho. Quantos eram mesmo? 11. 7. Tinha um monte de filho. Eu tenho uma tia minha que tem 7 filhos. Eu tenho 7. Sua sogra tem quantos? Só piora a situação. 7 noras. Aí eu não vou entrar nesse assunto, que depois eu vou entrar no carro, fica aquele silêncio no carro, né? Não é assim, Roque? Você entra no carro, aquele silêncio. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Eu falei alguma coisa? Não, não falou nada. Aquele silêncio, assim. Davi, ele era um cara que cuidava de ovelhas. Tinha um monte de irmão. E ele era pastor de ovelhas. Eu já vi um pastor de ovelhas do deserto. Cara, primeiro, a ovelha do deserto não é essa ovelha agora que aparece no Natal no shopping para tirar foto, não. Branquinha, bonitinha, toda limpinha. Cara, ovelha é um bicho fedido. E o pastor de ovelha fede igual elas. O pastor de ovelha tem cheiro de calça jeans que secou na sombra, sabe? Você põe a calça jeans na sombra, fica aquele cheiro de úmido, assim, que você passa, fica aquele negócio horroroso. Né? Esse é cheiro de pastor de ovelha, tem cheiro disso. Segundo, eles eram caras extremamente rudes. Os caras eram roots, como se fala. Os caras eram rudes. O cara fica no meio do deserto. Cara, não dá para você ser um franguinho que nem eu lá. Entendeu? Cara do crossfit. Quando Davi vira e fala o seguinte, já abri 2 leões na minha frente, já matei urso, eu acho que ele deu uma valorizada, né? Pescador conta história, pastor de ovelha deve contar as historinhas dele também, né? Mas tudo bem, o cara falou, tá na Bíblia, deve ser verdade. Mas o dia que encontrar com o cara na eternidade, eu perguntar, fala sério, vai Davi, você não matou urso nenhum e no leão, velho? Eu já vi leão, quando eu trabalhava com meio ambiente, essas coisas, eu vi leão na árvore. O bicho é grande, velho, duvido que você abriu. Conversa, mas enquanto a gente estava lá na terra, a gente acreditava, né? É um cara roots, é um cara durão. Né? E geralmente eles não eram os caras mais sofisticados intelectualmente. Os pais escolhiam e mandavam para cuidar de ovelha quem era um cara mais grotescão, mais brutamonte, assim, que aguentava tranco. Eram 2 caras, Neemias e Davi, eram 2 caras que eram pessoas ordinárias, tocando suas vidas de forma ordinária. Eles estavam lá parados. Cuidava de ovelha todo dia, aquela rotina. O outro fazia comida para o rei. O rei não gostou, o rei não gostou. Eles tocavam suas vidas normalmente quando se defrontaram com uma situação muito séria e de difícil resolução.
No caso de Neemias, depois vocês vão ler aí, o que aconteceu? Ele estava parado e veio um amigo dele e contou para ele o seguinte, falou, Neemias, Jerusalém está destruída. E ela não só está abandonada, ela está degradada. Destruíram todos os muros, a cidade caiu. Jerusalém é uma cidade que tem muita importância para eles. Pensa você numa cidade que tem, um lugar que tem muita importância para você, seja ele qual for. Sua casa, a casa da sua avó, a casa da sua mãe. Se você tem uma cidade que para você é importante, não é essa cidade que você vai passar uma semana de turismo, né? O cara vai para uma cidade, volta com adesivo, eu amo tal cidade. Que ama, cara? Você passou uma semana lá, você não sabe os problemas que tem ali, cara. Ama nada. Você ama isso aqui, é essa cidade que a gente ama. Mas pensa num lugar que você gosta muito, que tem uma importância, e você ouve falar que está tudo devastado. E lá a importância não era só sentimental, era uma importância histórica. Deus se revelava naquela cidade, em Jerusalém. E, abre parênteses, nós viveremos a nova Jerusalém. Um papo muito doido no livro de Apocalipse. Haverá uma cidade satélite, que será a nova Jerusalém. Ou seja, continua sendo importante. Quando Neemias ouviu essa notícia, ele foi orar, buscou o Senhor, passou 4 meses orando. Muito provavelmente ele ouviu essa notícia mais ou menos agora, entre novembro e dezembro. E mais ou menos em abril ele foi falar com o rei. A notícia veio até ele. Segundo o que aconteceu foi Davi. Davi estava lá no deserto, e aí chamaram ele. Ó, vem aqui, né? Você foi escolhido por Deus. E nós temos um probleminha. É um probleminha grande. O problema é tamanho do Roque e do Fabião. Levanta os dois, Roque, levanta aí. Por favor, Fabião, cadê o Fabião que eu vi? Tá ali, Fabião. Olha o tamanho dos meninos, velho. Olha só. Valeu. Golias. Tudo casado, viu? E muito bem casado. Dani, Naira, muito bem casados, né? Os caras grandes. Tinha um cara que estava apavorando ali, que era Golias. E o carinha que ali olhou para ele e falou assim, você vai resolver esse problema. Tanto Neemias quanto Davi estavam levando as suas vidas quando apareceu uma situação diante deles. Eles não estavam pensando, buscando alguma coisa. Mas a situação apareceu diante deles e imediatamente eles se dispuseram a fazer algo por isso. Imediatamente. Às vezes a gente pensa que as coisas de Deus, a vontade de Deus, vai acontecer alguma coisa muito diferente. A última vez que aconteceu algo parecido conosco, comigo e com a Celise, foi há cerca de 3, 4 anos atrás, talvez. Eu estava em casa, tocou o telefone, era o Paulo Ximenes. Paulo Ximenes me ligou e falou assim, Nomoto, a gente vai ter um culto ali, será que você poderia trazer a mensagem? Eu acho que eu não poderia. Falou, olha, eu não posso, tal, mas como é que está você? E ele me contou como é que estava a igreja. Ele me contou, falou, olha, Nomoto, a gente está passando por uma situação aqui, né, que alguns de vocês que estão há mais tempo sabem, né, estão passando por uma situação aqui um pouco complexa, né, de difícil resolução. E ele me contou um pouco sobre isso. Eu me senti naquela hora exatamente como Neemias, que está tocando a sua vida e vem uma notícia. Sem você pedir, a notícia chega. E aí eu lembro que eu comentei com a Celise, e num jantar, eu lembro bem da cena, a gente tinha acabado de jantar com as crianças, eu virei para a Celise e falei, Celise, acredito que Deus esteja nos chamando para sair de onde nós estamos hoje, que é a Igreja Batista do Morumbi, e para apoiar Paulo, Cláudia e toda a liderança da igreja, de alguma forma, lá em Moema. As coisas vão acontecendo na nossa frente. E tem um pouco de desmistificar o que a gente chama de chamado. Ficamos esperando que coisas incríveis vão acontecer ali para que eu entenda que isso é de Deus. E as coisas estão acontecendo na nossa frente. No caso de Neemias, ele estava parado, tocando a sua vida, ele tinha uma agenda, ele tinha uma rotina diária. De repente ele ouviu uma notícia. Os muros foram destruídos. E ninguém pediu para ele fazer algo. E ele então decidiu, eu vou fazer algo por isso. Quantas vezes, diante de você, desmistificando um pouco sim na sua vida, a vontade, o chamado de Deus, as coisas, as notícias estão acontecendo na sua frente. Você está aí, parado, e você vê uma notícia. Um outro exemplo, uma outra experiência muito boa que nós tivemos, eu e Celise, nós estávamos, nem tínhamos filho, recebemos em casa um amigo angolano.
Era um cara magrinho, com óculos assim. Ele apareceu em casa com outro amigo e começou a contar. E a Angola estava em guerra. Começou a contar sobre a história. Foram 27 anos de guerra na Angola. E ele contou toda a história. No final daquilo, eu virei para ele e falei, e como a gente pode te ajudar? Ele falou, olha, lá precisa muito de medicina preventiva. Eu não sei como é que é o nome aqui, tem bastante médicos aqui na sala. Mas precisa falar para as pessoas como evitar as doenças. Coisas simples como lavar as mãos. Né? Coisas simples como ferver algum tipo de alimento. Se você pudesse organizar alguma coisa assim, ajudaria muito, né? Na região que ele tinha a sua família. Então tá bom. Então a gente vai fazer isso. Era de Deus? Era de Deus. Era para a gente fazer parte desta parte do plano de Deus? Era para fazer. As coisas estão acontecendo na sua frente, no seu dia a dia. Você sentado na escola onde você é professor ou professora, no seu escritório onde você está, as coisas estão acontecendo perto de você. O mundo que nós podemos mudar não é o mundo que está longe de nós, mas é o mundo que está perto de nós. Neemias e Davi mudaram contextos que estavam diante deles, não que estavam longe deles. Os filisteus, aqueles que batiam no povo de Deus, eles batiam em um monte de gente. Mas na Bíblia só registra quando batiam no povo de Deus. Os filisteus estavam ali, batendo neles, estavam à porta. Que gigantes estão na sua frente e que você pode fazer alguma coisa. Há 2, 3 semanas atrás eu recebi a notícia que um amigo meu tinha sofrido um acidente de bike. Estava treinando, né, e estava numa descida, se esborrachou. Caiu, quebrou, perdeu a consciência, quebrou um monte de vértebra, abriu o ombro, o cara se espatifou. Eu falei, uau! Essa é a notícia que chegou para mim. Esse é o muro de Jerusalém que foi quebrado. O que a gente faz quando isso acontece? Liguei para ele e falei assim, cara, eu vou te visitar. E eu fui visitar, o cara estava estrupiado, acabado. Eu ofereci e falei, olha, cara, eu posso fazer uma oração por você? Puxa, não, muito obrigado por ter vindo, pode. Fiz uma oração por ele. Depois eu mandei para ele um livro, que é Uma Vida com Propósito, Rick Warren. Aliás, tem um argumento muito bom para você dar esse livro para o seu amigo. Você sabe a última pessoa famosa que leu esse livro, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, e decidiu ser um discípulo de Cristo? Michael Phelps. E como ele é esportista, o que eu falei para ele? Falei, cara, eu vou te dar o livro que mudou a vida do Michael Phelps. Se mudou mesmo, não sei. Vi na internet ali mais ou menos. A gente joga uma conversa no cara, brasileiro, né? Mas na internet está dizendo, sim, parece que é verídico. Michael Phelps queria se suicidar e leu o livro do Rick Warren, e parece que isso evitou que ele fizesse isso. Né? No mínimo foi isso. E aí eu dei esse livro para ele. E tenho tentado de tempos e tempos, semana a semana, perguntar como é que ele está. Né? E ele tem, de alguma forma, é isso que nós estamos falando. Isso é fazer coisas extraordinárias. As notícias estão chegando para você. Neemias e Davi não estavam numa missão maravilhosa, mudando o mundo no meio dos terroristas. Não estavam. Talvez Deus te chame para isso, mas não era onde eles estavam. Eles estavam levando a sua vida ordinária, como eu e você. Acorda todo dia, vai para o trabalho, ou não vai para o trabalho, ou faz outra coisa. E as notícias vão chegando e vão aparecendo. Antes de Neemias e Davi, antes de serem heróis, eles foram santos. Eles já viviam uma vida intensa com o Senhor. Os seus sentidos estavam aguçados para perceber o que estava acontecendo ao seu redor. E assim você deve levar a sua vida. Com seus sentidos muito aguçados, o tempo todo, seus olhos, ouvidos atentos, porque as notícias virão até você. E às vezes, quando está todo mundo saindo, pode ser que Deus queira que você entre. Jerusalém, todo mundo tinha ido embora. Neemias pensou diferente, eu vou voltar. Nesse livro aqui, O Peregrino, ele diz uma frase muito bonita. Em períodos de crise, às vezes é importante fugir, mas um dia a gente precisa voltar. E foi isso que aconteceu com Neemias. Ele voltou. O chamado de Deus, quando a gente vê, desmistificando um pouco o chamado de Deus, nós já fomos chamados para participar do plano de Deus. O default é sim. Mas será que é da vontade de Deus que eu ajude lá no Imbra?
Ou que eu faça parte do coral? Ou que tem um rapaz aqui da igreja que trabalha forte num projeto junto a uma ONG que cuida de crianças com deficiência. Ele tem um projeto legal, apareceu na televisão, apareceu no YouTube. É da vontade de Deus que ele faça isso? Sim ou não? Você não pode ter dúvida, eu vou perguntar de novo. É da vontade de Deus que você, como discípulo ou discípulo de Cristo, ajude em projetos como esse, que vão ajudar crianças que têm deficiência a serem incluídas, a terem uma vida melhor? Sim ou não? Agora sim, você não pode ter dúvida. Claro que sim. Mas o cara não é crente, não é evangélico. Querido, aonde que está isso? Você pode ajudar lá, como você pode ajudar nos projetos que a gente tem aqui também na nossa igreja. Tudo é oportunidade. Tudo é plano de Deus. A exceção é o não. Certa vez, como vocês sabem, eu também atuo numa organização que dá apoio a cristãos que sofrem perseguição religiosa. É um trabalho muito duro. Pastores que vão presos, famílias que ficam sem os pais. É um trabalho pesado. E tem o país número 1 em perseguição aos cristãos. E esse país chama-se Coreia do Norte. E alguns anos atrás, quando a gente recebeu a lista dos piores países, o primeiro era a Coreia do Norte. É óbvio, né, velho? Qual que eu quis ir? Coreia do Norte. Vamos entrar nesse país. Vamos entrar com carregamento de Bíblia, vamos dar suporte a esses caras, vamos ajudar os cristãos que estão ali. Vamos entrar na Coreia do Norte, então. Então vamos. A resposta sempre é sim. A exceção é o não. E Deus não deixou eu ir. Aconteceu um negócio, nada a ver, que eu não vou entrar em detalhes aqui, uma coisa assim, muito doida, e que os caras que eu tinha falado para ir foram, e eu não fui. Mas a resposta sempre é sim. A exceção é o não. Vai ter uma viagem para o Líbano ano que vem. É da vontade de Deus que você vá? É da vontade que você vá, sim ou não? Não está convicto aí. Não estou indo bem, Senhor, preciso do seu Espírito Santo. Não estou indo bem. É da vontade de Deus que você vá para o Líbano? Sim. A exceção é o não. A exceção é, não conseguiu recurso, teve outra coisa que aconteceu na sua vida, teve uma doença na família. Isso é exceção. Nós, como discípulos de Cristo, sempre vamos dizer sim para o que vai levar o amor de Cristo através das pessoas, de diversas formas. E outro ponto é, desmistificando o chamado de Deus, é que as nossas competências, formação, habilidades naturais servem para promover transformações. Esse é o caso de Davi. Davi, quando viu Golias, o que fizeram logo que a Golias apareceu na frente dele? Imagina um cara do MMA. Uma vez eu vi no aeroporto os caras do MMA. Eles são muito grandes, aquele coisa de luta livre, aquela coisa ali, bate no outro. Os caras são enormes, enormes. Eu vi um cara desse na minha frente. Assim que colocaram Davi na frente dele, um cara meio feinho, né, fortinho, mas em que colocaram nele? Olha, cara, meteram capacete, escudo, espada, AK-47, meteram um monte de coisa no cara. Ele tudo pesado ali, o que ele falou? Vocês lembram da história? Vocês vão ler aqui depois, hein? Vocês vão prometer para mim que vocês vão ler a Bíblia. O que aconteceu? Ele falou, olha, tira isso tudo de mim, cara. Eu não sei mexer com isso. O que eu sei é atirar pedra. Tipo de um estilinguezinho que eles utilizavam, né? E eu atiro muito bem. Imagina, pastor de ovelha no deserto. Não tem o que fazer o dia inteiro, né? Atirando, acertava o passarinho, acertava a cobra, acertava besouro, macaco. Macaco não tem no deserto. Mas eu ficava atirando com os outros. Aí o que acontece? Até tem um tipo de macaco próximo, assim, mas não no deserto. Aí o que acontece? Ele tira todo aquele monte de parafernália que colocaram e ele usa aquilo que ele sabia fazer, que era atirar pedra. E derruba o maluco, acerta no meio da testa. Quantas habilidades e competências você tem? Deus pode usar todas elas. Isso desmistifica um pouco quando a gente fala do chamado de Deus. Os médicos, isso está muito claro, mas para outras profissões também. Existem aqui, ajudando aqui nesta comunidade, e em outras, contabilistas, administradores de empresa, pessoas que lidam com a internet, que é um mundo muito novo, que a Júnia mexe, mas outros também conhecem. Todas as habilidades e competências que você já tem podem ajudar. Daniel trabalha com educação financeira, estou precisando de uns cursos ali, umas sessões de coach, né?
As habilidades, competências e a formação que você tem, fala inglês, português, francês, alemão, tudo isso serve também para mudar a realidade de situações. Esse é o lado que desmistifica um pouco o chamado de Deus. Mas existe o lado místico do chamado de Deus. As suas competências, formação e habilidades naturais são ótimas. Deus pode utilizá-las. Mas as transformações não se limitam a ela. Se por um lado, Davi usou aquilo que ele sabia, Neemias era copeiro. O que copeiro entende de construir muro? E Neemias foi muito esperto, foi muito inteligente. Deus o capacitou, ele montou um plano, depois você vai ler. Ele montou um plano direitinho, os recursos que precisava, pediu licença para o rei e foi indo direitinho. Né? E reconstruiu. E chegou uma hora que você vai ver na Bíblia, ele falava para a galera que estava construindo, ó, você fica aqui com a... Como é o nome daquela espátula de assentar cimento? Pá, colher, pá, a galera arquiteto, engenheiro, tudo de Deus, tudo de Deus. Numa você fica com essa colher, com essa pá, assentando tijolo, e a outra você segura, né, a M16, a K-47 aqui. Segura a espada na outra mão, porque a gente não sabe se vem o inimigo. Não é? Então, assim, isso tudo Neemias não sabia. Não há registros bíblicos de que ele sabia tudo isso. Deus pode chamar você e colocar uma situação diante da sua frente em que você não tem as competências para entrar nisso. E pode ser vontade de Deus que você entre. Não olhe para você. Eu não posso mexer com isso porque eu não sou médico. A primeira viagem missionária que eu fiz na minha vida, eu não era médico, mas conseguimos mobilizar um grupo de médicos para irem para a África. Depois disso vieram outras viagens sensacionais para outros países muito, muito difíceis. Haiti e outros mais. Não limite, a vontade de Deus extrapola as suas competências, as suas habilidades naturais. Se você ver uma notícia diante de você, se você ver um gigante como Golias diante de você, não olhe para as suas competências, habilidades. Elas podem ser que elas ajudam, como Davi. Mas pode ser que Deus queira agir de uma forma ainda maior na sua vida. O lado místico do chamado de Deus também é que se o Senhor está conosco, não é necessário compreender o quadro todo para você dizer sim. O que acontece às vezes é que a gente fica, mas eu não tenho essa informação, não tenho essa, confie. Você vai saber quando é a vontade de Deus. Eu ouvi essa resposta diversas vezes, de diversas pessoas, eu achava isso aqui uma coisa tão abstrata. Né? Se tem duas coisas que me dão segurança, além da minha mulher, claro, que Celise, of course, né? É verdade. Mas eu nem falo senão, né? Mas assim, eu não falo porque é default, já é dado, né? Mas tem duas coisas que para mim me dão segurança. A minha Bíblia e as minhas planilhas de Excel. Se eu pudesse transformar a Bíblia numa planilha de Excel, seria o mundo perfeito. Anda ver. Meter todos os versículos da Bíblia numa planilha de Excel. Coisa mais linda, você olha a planilha sob controle, as formulazinhas amarradas, coisa tão linda, né? Perfeito. A gente não precisa compreender tudo para saber que é de Deus. Eu ouvi uma resposta que hoje eu compreendo um pouco mais, quando eu era mais jovem. Como você sabe que é de Deus, é vontade de Deus para fazer isso? Invariavelmente, os que tinham mais tempo de fé cristã, como o pastor Paulo e outros, ele não me disse isso, mas acho que ele diria também. Falava o seguinte, quando for, você vai saber. Queridos, eu não tenho outra resposta, é abstrato. Você vai saber que é de Deus. Davi e Neemias oraram. Eles foram buscar o Senhor em oração. Neemias orou 4 meses, mais ou menos. Talvez não precise demorar tanto. Mas você vai saber que é de Deus. Quando a notícia ou o gigante aparecerem na sua frente, você vai saber que é de Deus para você entrar nessa. Você vai saber. Você não precisa ter todos os dados e todas as informações para tomar algumas decisões. Não precisa. E Deus se revela durante a jornada. Por que a gente não diz sim? Né? Porque a gente sabe que o sim dá trabalho. Coral, vou ter que vir aqui sábado, velho. A gente dizer sim para transformar as situações. Primeiro, demanda tempo na sua agenda, tem que convencer pessoas, tem que lidar com a oposição e nós estamos cansados demais para isso.
E esse é um trecho um pouco mais para mim. Eu acabei de tomar uma decisão na minha vida, nesse segundo semestre, e Deus está me confrontando. Porque a minha primeira reação depois dessa decisão foi, eu estou cansado demais para ter que lidar com gente, voltar a assumir posições dentro de organizações, posições de mais responsabilidade. Eu estou cansado, eu não quero mais isso. Eu quero virar consultor. Até parece que é fácil a vida de consultor, né? Consultor não tem equipe, consultor presta um serviço aqui, outro ali, não tem gente. Deus me confrontou. Deus me confrontou. Não estou dizendo que consultoria é errado, não é nada disso. Até inclusive essa semana eu vou ter uma conversa para fazer algo assim. Mas com o motivo correto. Com o motivo que agrada a Deus. E se Deus quiser que eu volte sim a ter que lidar com gente, ter que lidar com muita gente, gerenciar pessoas, ter que aguentar reclamação, aguentar gente puxando o teu tapete. Dizer sim dá trabalho. Dá trabalho. Claro que dá trabalho. Vocês vão ver os perrengues que Neemias passou. Nem que ele foi ver Jerusalém, já tinham 2 caras ali tentando passar o pé nele. Mas na hora, ele foi ver, não deram folga. No dia que ele foi ver o muro, já tinha 2 caras tentando passar o pé nele. E deram trabalho até o final de Neemias. Você vai ver esses caras enchendo a paciência deles. Segundo, porque Satanás sabe muito bem o que alguém cheio do poder do Espírito Santo pode realizar. Satanás existe. E ele sabe, quando você for cheio ou cheia do poder do Espírito Santo na sua vida, o que vai ser possível acontecer no reino das trevas. Ele sabe disso. E por que nós olhamos para nós mesmos? E aqui, para finalizar, eu queria dizer a vocês, e queria que abrir nesse trecho de Neemias 2, 18. Neemias capítulo 2, 18 diz assim: eles responderam. Quem são eles? Os amigos de Neemias. Neemias, quando foi ver o muro de Jerusalém, a cidade, ele levou alguns amigos. Mas ele não tinha contado por que ele estava levando os amigos. Ele não tinha falado que a intenção era reconstruir o muro. Safo, judeu, né, cara? Judeu sabe negociar, né? Judeu, português também. Nossa, cara, por mão de vaca, assim, né? Neemias não falou para os amigos no muro. Não falou. Levou eles para Jerusalém, viu o muro, e depois ele contou a história. Falou, ó, Deus está me falando que a gente vai reconstruir esse negócio aqui. E com o que os amigos responderam? Os amigos responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Talvez você não se veja como um líder, uma líder, ou alguém que vai puxar a fila na reconstrução ou coisa assim. Talvez você não se veja, mas certamente você pode ser alguém que vai seguir aqueles que têm um bom projeto. Talvez você não seja aquele que vai montar um grande projeto de transformação, mas certamente você pode ser aquele ou aquela que vai dizer sim para alguém que já tem esse projeto e essa visão. Tem espaço para isso dentro do reino de Deus. Eu queria que a gente fechasse agora com uma oração. O Evangelho de Cristo, a sua verdade, o seu amor, o reino de Deus é construído através de pessoas ordinárias que fazem coisas extraordinárias. Nós somos as pessoas ordinárias. Senhor, quais são os Golias que estão à nossa frente? Quais são os muros destruídos que estão à nossa frente? Nós estamos sensíveis para te ouvir. Talvez o Senhor nos chame para ser como Neemias, como Davi, que eles próprios vão liderar o movimento para transformar situações. Ou talvez nós sejamos aqueles como os amigos de Neemias. Nós vamos nos engajar com pessoas ou com movimentos que já existem e que estão produzindo frutos e que estão levando o amor de Deus. Mexe em nós, Senhor. Não nos deixes ficar insensíveis a tudo que está passando na nossa frente. Davi e Neemias foram muito sensíveis. Eles capturaram situações que estavam acontecendo perto deles e ouviram a voz de Deus e tomaram uma decisão de seguir. Nós pedimos que o seu Espírito Santo deixe-nos sempre atentos, sensíveis, para percebermos o que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes é um amigo que foi hospitalizado. Às vezes é um parente que está entrando em depressão.
Às vezes é um casal que está se separando, se divorciando. Às vezes é o nosso chefe que está com problema com os filhos. Às vezes é um funcionário da nossa equipe que está tendo dificuldades financeiras. Esta é a transformação que o Senhor quer ver neste mundo. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Em Teu nome que nós oramos. Amém.